Porque é claro que o mundo do sexo, a sexualidade, o erotismo não funcionava na Grécia arcaica como funciona hoje. Olá, eu sou a professora Juliana Ragusa, professora livre-docente, associada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. E hoje estou aqui para o quarto encontro da série sobre as espécies de Mélica, esse gênero poético ao qual foi dedicado um encontro nele centrado. Hoje falo, para encerrar os encontros, do ditirambo, do encômio e do paidicom, e vou seguir essa ordem. Por quê? Porque o ditirambo, a última espécie mélica de que falei no terceiro encontro, foi a espécie mélica do peã, que tem como característica notável um rebatimento muito forte, um espelhamento mesmo muito forte entre a sua existência no mundo cultual, o peã de culto, e a sua existência no mundo da Mélica, no mundo poético, o peã poético. Basicamente, eles estão espelhados. As características que encontramos no peã ritual, encontraremos também nos peãs poéticos. O mesmo não se dá para o ditirambo. Uma espécie mélica que, no fundo, permanece para nós como um mistério. E dela, sim, falam os estudiosos. Como é que chega para nós o ditirambo como espécie de mélica? Sobretudo pela obra de Bakílides, por uma evidência importante. A obra de Bakílides era praticamente desconhecida até 1896, quando um papiro no Museu Britânico, um papiro do século II depois de Cristo, faz Bakílides ressurgir aos nossos olhos, porque traz 14 epinícios, 6 ditirambos, o que significou um acréscimo de mais de 1000 versos ao que conhecíamos, ao pouco que conhecíamos desse poeta. E nesse papiro, assim, precedidos por um título, estão os ditirambos, e o título é justamente Dityramboi. Claro que esse papiro não vem diretamente de Alexandria, mas o trabalho de edição dos poetas em Alexandria, isso está muito claro nos testemunhos, é um trabalho que serviu de parâmetro. E, portanto, embora não possamos conhecer diretamente, por fontes diretas, esse trabalho de Alexandria, sabemos de como foi feito, sabemos de uma série de seus elementos, por causa do que falam sobre esse trabalho os antigos, que seguem, inclusive, os seus parâmetros, seguem critérios, seguem as edições que foram feitas lá. Nesse sentido, não é senão lógico imaginar que esse título de ditirambos, para esses fragmentos de Bakílides, essas canções de Bakílides que nem são, estão muito bem preservadas, essas canções de Bakílides no papiro, reflita a categorização desse conjunto na biblioteca de Alexandria. Temos ainda ditirambos de Píndaro, mas muito poucos, um corpus bem mais modesto, bem mais fragmentário, e, portanto, a espécie mélica ela acaba sendo realmente vinculada às composições de Bakílides. O que elas nos trazem são composições de narrativa mítica, como matéria exclusiva elaborada ali. Então vejam, assim como eu já ressaltei, na Mélica de Estesícoro, nos epinícios, nos ditirambos de Bakílides, temos uma fonte importante de conhecimento das tradições míticas, exatamente pela importância do mito como parte da tessitura das canções. No caso dos ditirambos de Bakílides, são canções de narrativa mítica exclusivamente, mas em metros da tradição mélica. É possível perceber que essa definição, ela é satisfatória, mas até certo ponto,
porque também as canções de Ctesícoro são canções de narrativa mítica, exclusivamente, em metros da tradição da Mélica. Mas não são chamadas nunca pelos antigos de ditirambos. Há algo mais na classificação do ditirambo que, do ponto de vista textual, nós não conseguimos ver. E esse algo mais é que nos intriga. Esse algo mais é que permanece como um ponto de interrogação para os estudiosos. O que mais recentemente se tem pensado, e nesse sentido vão estudiosos como David Fern, que em 2007 publica uma monografia pela Oxford University Press, Bakílides, e é importantíssimo esse estudioso para um movimento de reavaliação, reconsideração do poeta que está em curso, mas também a obra de Laura Swift, que já mencionei, o seu estudo The Hidden Chorus, em que ela vai estudar a permanência das espécies de Mélica na tragédia clássica do século V. Ora, ela exclui dali o ditirambo, ela fala dele na sua introdução, mas exclui o ditirambo, porque justamente pela dificuldade enorme da sua classificação, que estaria, como eu dizia, em algum elemento que não se revela para nós no nível do texto. Ora, mas quem tem acompanhado essa minha participação no Estudos Clássicos em Dia e o que tenho dito sobre a poesia mélica, sabe bem que o texto, a essa altura, já sabe bem que o texto é apenas uma dimensão. É a única que pode ser preservada e chegar até nós, mas é apenas uma dimensão de como a Mélica existia de verdade, como evento. E a dimensão do evento foi o que perdemos, que combina música, que combina dança, que combina os elementos de performance. Ora, justamente nos últimos tempos se tem cogitado, e com uma consistência que me parece bastante razoável, que ainda haveria como, ou seria o elemento definitor realmente nítido do ditirambo, a forma como ele era dançado. O ditirambo é sempre coral, e essa coralidade isso nós percebemos nas canções de Bakílides, o que significa que há sempre dança. Quando há performance coral, há a dança. Agora, o que não podemos vislumbrar nos textos preservados é que esta dança seria uma dança específica, um modo de dançar específico, e nisto estaria realmente o elemento capaz de distinguir o ditirambo de outras espécies de mélicas. Que modo seria esse? O modo circular. E nesse sentido vai uma possível sobreposição, uma sinonímia mesmo, entre a palavra ditirambo, ditirambos, e a expressão kiklios coros, coro, e é coro de dança sempre, circular, que vemos disseminada em competições, em várias cidades do mundo grego, em vários festivais, e com grande popularidade no final do período arcaico, começo do período clássico. Esse elemento de uma dança em círculo é que seria distintivo do ditirambo, e seria algo, inclusive, bastante inovador, que nos remeteria a um poeta mais antigo que Bakílides e Píndaro, chamado Lácio de Hermíone, um poeta do século VI, do qual nós temos apenas um fragmento, um hino a Deméter de 4 versos. Então, nada conhecemos desse poeta, portanto é muito difícil também saber, essa dimensão da dança é muito difícil para nós de alcançar, e muito difícil ainda se dependermos de um poeta tão obscuro, e com um corpus praticamente nulo, do ponto de vista da sua preservação. Ora, esse elemento da dança circular teria sido uma inovação promovida por Lácio. Agora, realmente é um elemento que não conseguimos vislumbrar
né? A não ser em canções como o Dithirambo 17 de Baquílides, que é fortemente metapoético se atentarmos para a constância do motivo, justamente do movimento circular na própria composição. Né? Em que um anel lançado ao mar é crucial, em que mesmo o raio de Zeus é torneado, né, por anéis de fogo, em que as nereidas dançam em círculo e com uma tal velocidade que os seus cabelos formam, né, os seus cabelos decorados com cintas com fitas em círculo, circungiram. Então ali nós temos essa é uma das canções em que nós temos, se considerarmos a possibilidade bastante consistente de que na dança circular esteja o elemento definidor do dithirambo, nós teríamos no Dithirambo 17 de Baquílides metapoeticamente esse dado trazido à composição. Um dithirambo que, aliás, termina, como é muito característico dos dithirambos do poeta, com uma autorreferência à própria performance. Ele termina com o coro em Delos, na ilha de Delos, um festival a Apolo, pedindo o favor do deus para que eles vençam a competição. Vejam como são aqueles Baquílides e Píndaro, falamos disso quando falamos do Epinício, são desses poetas viajando pela Grécia, comissionados, apresentando as suas canções em competições. E o dithirambo sempre em festivais cívico-cultuais, eles eram apresentados em muitas partes do mundo grego. O que mais nos intriga no que diz respeito ao dithirambo? E encerro com esse adendo, porque não cabe aqui entrar nos meandros de uma discussão de fontes, de uma discussão espinhosa, que no fundo não nos leva muito longe. Né? Mas o outro elemento intrigante é que o nome dithyrambos tanto vai ser usado para uma espécie de canção, como vai ser usado para um canto ritual. E desta vez, ao contrário do Peã, que é muito fortemente ligado ao Apolo, mas não é exclusivo desse deus, nós temos um deus exclusivo no caso do dithirambo, que é Dioniso. O problema no caso do dithirambo é que nós não vemos como seria possível relacionar o canto de culto a Dioniso e a espécie de Mélica. Por quê? Porque, como vai observar a Laura Swift, os antigos insistem numa relação entre o dithirambo poético e o deus Dioniso, mas nós não encontramos nas canções de Baquílides, que é o nosso melhor corpus dessa espécie de Mélica, mas também não encontramos nos de Píndaro o deus ou as suas qualidades, a loucura, a selvageria, a embriaguez e, como diz Swift, a dança selvagem e dissoluta. Isso tudo integraria o universo da canção ritual homônima à espécie mélica. Mas, como não há rebatimento, como não há espelhamento, como não vemos linhas contínuas, não conseguimos entender qual seria a relação entre canto ritual espécie mélica, como também não entendemos no caso da tragédia, em que teremos, como é bem sabido na poética de Aristóteles, uma ideia de que no canto ritual a Dioniso estariam as origens do gênero. É outra questão extremamente debatida, porque absolutamente não temos clareza de como estariam relacionadas, e parece que nem os antigos tinham clareza de como estariam relacionadas a tragédia e a canção ritual ao deus. Portanto, ficamos numa situação diante do dithirambo que, se quisermos pensar a espécie como um todo, não andaremos muito a parte alguma. Porque, como diz de novo a Laura Swift, os estudiosos simplesmente falharam
a encontrar uma definição realmente distintiva para o ditirambo que esteja embasada na composição do ponto de vista da sua linguagem, do trabalho com mito, de elementos formais. Não há nada propriamente distintivo do ditirambo. Agora, se nós pensarmos em Bakílides especificamente, aí podemos ver alguns elementos que, digamos assim, se mantêm e que, portanto, amarram aquele corpus, né? A característica da narrativa mítica exclusivamente, né? Presente ali na elaboração das composições, algumas narrativas míticas sendo precedidas por proêmios, outras não. No caso do Ditirambo 17, abrimos a composição, ela está preservada desde o seu início, mas já estamos em plena narrativa mítica, acompanhando a nau de Teseu rumo a Creta com o imposto sacrificial de 7 moços e 7 moças atenienses ao Minotauro, e temos temos esse elemento de uma referência à própria performance, uma referência dentro da composição à performance da canção no momento em que ela acontece. Então, isso é o suficiente para organizar sob uma categoria que os alexandrinos chamaram de ditirambo as canções de Bakílides, mas que, de novo, estariam amarradas muito mais nitidamente por um elemento que, para nós, no entanto, o tempo ocultou. A dimensão de evento, e na dimensão de evento, uma forma específica de dançar essas canções, que eram, reitero, apresentadas em festivais dionisíacos e não dionisíacos por toda a Grécia, e eram provavelmente, como acredita Fern, aquelas canções referidas como Kyklia, as circulares, ou Kyklia mele, né, as canções circulares. Então isso é o que podemos dizer do ditirambo, que aliás tem um outro detalhe interessante, né, quando lidamos com os ditirambos de Bakílides, eles são identificados por números, mas também por subtítulos. O 17, por exemplo, os jovens ou Teseu. Né? Então isso marca bem a canção como uma canção mítica. É o último elemento aqui a realçar. A outra espécie de métrica de que quero falar aqui, e falarei rapidamente, é a do encômio. De novo, é uma nomenclatura alexandrina, usada em Alexandria, um tanto imprecisa num sentido e precisa em outro sentido. Por quê? Porque o encômio, o elogio, é um elemento que vemos disseminado em toda a poesia grega arcaica e clássica, em toda a poesia da cultura da canção, de uma sociedade tradicional cujos 2 parâmetros importantíssimos para a avaliação do lugar do indivíduo na comunidade é o olhar público, que ou o tem em boa reputação ou o tem em má reputação. Portanto, a oposição elogio e censura, ela é algo que permeia o imaginário, ela organiza, mais do que permeia, organiza o mundo grego, esse mundo grego tradicional, dessa cultura da canção, e que, portanto, aí sim, permeia a poesia grega antiga, que tem, inclusive, gêneros como o iambo, qualificados exatamente como poesia de censura, pela vituperação, a poesia de censura. Ora, o elogio, portanto, não é exclusivo ao que os alexandrinos vieram a chamar de encômio. É um elemento disseminado em outros gêneros poéticos. Ora, então, de novo, se esse elemento não é exclusivo ao que foi chamado de encômio em Alexandria, então, como se definem esses encômios na classificação alexandrina, que vale para
sobretudo para as obras, ou que valem não, mas que estão representados para nós, sobretudo nas obras de Bakílides e de Píndaro, como pensados dessa maneira pelos alexandrinos. O fato de que ali nós teríamos, nesses encômios, separados como tais pelos alexandrinos, nós teríamos o elemento do elogio, as tradições métricas da Mélica, a ocasião de performance do simpósio e esta ocasião trazida como elemento da composição. Isso faz com que também venhamos a acreditar que dentro dessa categoria encômio, os alexandrinos acabaram incluindo outras subtipos, subespécies de canções, que assim seriam, dentro dessa lógica do rótulo, que também tem o elogio como um elemento fundamental e também tem o simpósio como um elemento fundamental. Destacadamente, nesse sentido, o Scholion, que é a canção convival, que poderia estar dentro, e parece, alguns creem, o próprio David Fern, que estudou tanto Bakílides, acredita que estaria como um subtipo dos encômios, e também o pai de Com, que é uma espécie de elogio muito especializado, é uma nomenclatura, assim como Scholion, essas duas nomenclaturas são encontradas nos testemunhos antigos, mas em Alexandria elas não foram usadas para categorização. Por quê? Porque provavelmente elas foram colocadas dentro da categoria encômio por terem também o elogio e o simpósio, não só como ocasião de performance, mas como matéria trazida à composição. Ilustro o encômio que a diferença do pai de Com não teria o elemento erótico da sedução, e a diferença da canção convival, o Scholion, não teria uma elaboração formal de linguagem mais elaborada, mais acentuada. Trago, apenas para ilustrar, o exemplo do encômio, o fragmento 20 de Bakílides, que é uma canção de elogio a um príncipe Alexandre, que abre-se com uma referência à própria performance. Diz a persona: ó lira, não mais suprimas, protegendo a cavilha, a clara voz de 7 tons. Para cá, para minhas mãos, vem, anseio por enviar a Alexandre áurea asa da musa, adorno aos simpósios de fim de mês. Então vejam como a canção ainda continua com estrofes bem preservadas. Já tive a oportunidade de estudá-las, estou lendo aqui na minha tradução, no Lira Grega, mas vejam como essa canção traz o elemento do elogio, porque o que vai para Alexandre é a asa dourada da musa. Se ele é digno de receber esse presente, é porque ele é alguém a ser louvado. Além disso, nós temos a referência ao próprio simpósio dentro da canção. A canção vai enviada pelo poeta para os simpósios de fim de mês, provavelmente enviada sob comissão. E há essa interessante combinação do anseio por enviar e da própria ideia do envio, quer dizer, do poeta mandando a canção viajando, esses poetas eram viajantes e não poderiam estar em toda parte, comissionados que eram ao mesmo tempo, então às vezes ia só a canção, e há essa ansiedade, ou seja, esse desejo espontâneo de mandar a canção. Vejam como as espécies acabam muitas vezes, as categorias e a nomenclatura das categorias é insuficiente, se sobrepõe ou acaba apontando para
fronteiras algo porosas. Nós vimos nos Epinícios, no segundo encontro sobre as espécies de Mélica, que o Epinício, sendo uma canção de celebração da vitória atlética, é uma canção comissionada, é uma canção de elogio ao vitorioso, e é uma canção que, sendo comissionada, será apresentada pelo poeta para que não se pense que aquele elogio está comprometido com o seu pagamento e, portanto, poderia ser falso ou poderia ser inautêntico. Ali, né, o poeta coloca esse elogio em termos de espontaneidade, de desejo, né, incontrolável de reconhecer assim, os grandes feitos, né, do elogiado, e há também essa marcada ocorrência do motivo do envio, porque há jogos na Grécia em toda parte, eles não poderiam, os poetas dos Epinícios não poderiam estar em toda parte, então muitas vezes eles mandam a canção. E notem que interessante, Epinício é uma categoria, como tal, este nome, criado em Alexandria. As canções eram mais regularmente referidas pelos próprios poetas, metapoeticamente, a canção falando de si, como hinos, e comentei isso quando falamos dos hinos no terceiro encontro das espécies de Mélica, mas também como encômia, né, encômios. Por quê? Porque nós temos dois elementos, o elogio e encômion, literalmente, seria durante a procissão, o que falaria da performance do Epinício. O que os alexandrinos vão fazer é tirar a dimensão da performance, que estaria literalmente na palavra encômion, aquilo que acompanha a procissão, mas vão deixar no encômion um elemento que estava quando era referido aos epinícios, o elogio. Apenas vão levar esse elogio para fora do mundo dos jogos, para dentro do simpósio, sem uma vinculação específica com, por exemplo, qualquer outro universo. Então, é uma categoria, de novo, criada pela necessidade de organizar as obras em Alexandria, mas que nós podemos pensar como ainda muito imprecisa e, claro, agregando dentro de si espécies que aí são mais precisas, são mais específicas de encômio. Entre elas, e termino com essa espécie, o pai de Com, que era a canção de sedução do menino ou do efebo pelo homem adulto no simpósio. A canção de desejo pelos meninos. Ora, é um tipo de canção simposiástica, porque marca quem canta está no simpósio, é um homem adulto no simpósio que, quando falamos da poesia mélica, eu lembrei que é uma ocasião de performance institucionalizada, é uma instituição da vida cívica fundamental para a vida masculina, é exclusivamente masculino, são homens adultos que estão ali e são pares, eles têm elos entre si, de amizade, de convívio na guerra e assim por diante, alianças políticas, eles são os protagonistas da ocasião. Agora, essa canção, o pai de Com, cujo nome vem da palavra pais, que significa menino, nós teríamos o menino pais e temos um outro termo, éfebos, que é um termo que nomearia esse rapaz que ainda não é propriamente adulto, mas também já não é propriamente um menino, para repetir aqui o termo. Essa canção, ela se insere, portanto, no mundo do simpósio, então isso dá uma particularidade para o elogio que está lá, e no mundo de Eros, porque nós estamos falando de sedução. O elogio que é feito ali é um elogio à beleza física do menino, à beleza física do efebo, a distinção não é importante, eles acabam se sobrepondo na linguagem da poesia do pai de Com, e esse elogio da beleza física, ele é feito para conquistar a reciprocidade do menino, que é o objeto de desejo, o pai escaloso, belo menino. Vejam que há uma especificação assim incontestável, e que
justifica, inclusive, essa nomenclatura que nós vamos encontrar em testemunhos antigos, quando referem a essa espécie de mélica, que em Alexandria provavelmente ficou dentro desse nome mais abrangente, encômio. Essas canções são famosas, sobretudo, por Íbico e Anacreonte, os dois ativos em cerca de 550 a.C., por Píndaro, mesmo Píndaro, praticou-as, sempre apontando aqui que é um poeta famoso pelos epinícios, mas os epinícios não dizem tudo da Mélica de Píndaro, e teria sido já uma espécie de mélica praticada por Alceu, ali na virada dos séculos 7 para o 6, em Lesbos, o contemporâneo de Safo. Ora, o que poderíamos entender dessa canção? O pai de Com é uma das evidências para o homoerotismo masculino no período arcaico e começo do clássico, ou seja, no mundo da Grécia tradicional, prevalentemente oral, da cultura da canção. Nesse mundo, nós falamos já um pouco, ao tratarmos do epitalâmio e do partênio, no primeiro encontro sobre as espécies de mélica, da formação das meninas nas associações corais. E como essa formação passava pelo erotismo, que, exercido ali no âmbito dessas associações, é um homoerotismo feminino. E eu estou usando homoerotismo porque esta é uma palavra que nos afasta do perigo do anacronismo. Porque é claro que o mundo do sexo, a sexualidade, o erotismo não funcionava na Grécia arcaica como funciona hoje. São questões culturais. Agora, as palavras, portanto, que poderíamos usar hoje, acabam trazendo seus sentidos que são inadequados. Quando pensamos no mundo grego, sobretudo, estamos pensando em homoerotismo. Estamos pensando em termos do desejo, dos caminhos do desejo. E das práticas em torno do desejo. É o que podemos conhecer, e podemos conhecer muito pelo imaginário, que, claro, no caso da poesia, e mesmo de certa iconografia, há uma iconografia talvez mais realista, se quiserem, mais naturalistas, mas também há uma iconografia, inclusive associada ao mundo mítico, que idealiza, em que esse homoerotismo masculino, que aparece idealizado, um homoerotismo que se traduz mais exatamente como paiderastia. Paides é o plural de pais, erastia vem de eros, o desejo por meninos. A pederastia, nesse período da Grécia tradicional, ela está ligada e esta é a sua função precípua, a formação dos meninos, a formação dos rapazes, que, portanto, não vai se dar no âmbito de uma associação e de uma comunidade de meninas, como é o caso com as meninas, mas ela vai se dar no âmbito de uma relação direta do menino, do efebo, com um homem adulto, muitas vezes escolhido pela própria família do efebo ou do menino, do pai. Esse homem adulto terá a obrigação, a responsabilidade de preparar esse menino para o seu papel social de homem adulto. Isso significa que esse menino vai acompanhá-lo nas arenas públicas em que a vida masculina se dá. O ginásio, a praça pública, o simpósio. Eles estão, portanto, meninos e rapazes estão ali no simpósio, observando, aprendendo pela observação, mas também estão, de uma certa maneira, enfeitando o simpósio e intensificando a carga erótica do simpósio pela sua juventude e porque podem estar ali como objetos do exercício do desejo, que no simpósio contemplaria também em dimensão heteroerótica o exercício do desejo dos homens adultos com cortesãs,
para usar um termo mais específico, heteras. Né? Cortesã é um termo para dar uma ideia, mas algo inadequado. Nós temos o termo hetera dicionarizado. Portanto, essas canções estão ligadas, né, a ao que podemos dizer que é uma instituição no período arcaico, responsável pela formação de rapazes e jovens, que tem o elemento erótico. Né? Por quê? Porque o elemento erótico intensifica a relação entre o homem adulto e o menino e intensifica a questão da reciprocidade, um valor absolutamente fundamental que precisa ser aprendido, porque diz respeito à vida social em todas as suas instâncias, econômica, política, bélica e assim por diante. Então, sempre quando falamos em homoerotismo masculino e falamos em paiderastia e falamos nas canções da Mélica relacionadas a esse universo, os pai de cá, para usar o plural, nós estamos falando de algo muito específico, que tem uma função e que só é aceito socialmente se segue as práticas e as normas que sustentam a função, que é, sobretudo, paidêutica, de formação. É uma relação que sempre vai se dar entre um homem adulto e um menino. Não vai se dar com aqueles que têm a mesma idade, não no sentido daquelas que são praticadas, aceitas e fazem parte dos papéis sociais, né? Então, nesse sentido. Tive oportunidade de já estudar, né, a espécie mélica do pai de Com e os testemunhos antigos, e aí, num outro formato, desenvolver melhor essas considerações sobre a vinculação dessa espécie de mélica com a instituição arcaica e do início do período clássico da pederastia, que depois, claro que continua a ser matéria da poesia, mas, digamos, tenderá a se tornar problemática como algo que faz parte da vida cotidiana, na medida em que começaram a aparecer as escolas, e aqui, né, o termo sempre aproximativamente, na Atenas dos 490 a.C., porque aí haverá um espaço e haverá uma outra forma de formação, de preparar, de educar, de paideia dos meninos. E nesse sentido, né, apontam os estudiosos, a pederastia começa a ser problematizada do ponto de vista, né, da vida cotidiana. 3 elementos são característicos da poesia da Mélica do pai de Com, que vejam, né, como poesia de tradição pederástica se insere num viés, que é o da sedução. Nós temos também poesia pederástica, em que o viés é o da reflexão ético-moral, discussão de valores ético-morais, no diálogo, na interlocução do homem adulto, no simpósio com o rapaz, o efebo, ou o menino a quem ele se dirige. Existem essas duas vertentes. A Mélica do pai de Com está associada à da sedução. Como tal, ela tem 3 características importantes. O elogio da beleza do efebo, que muitas vezes vem pela menção dos seus olhos, uma inversão da assimétrica relação que se estabelece na pederastia, em que o homem adulto domina o efebo ou o menino, mas retoricamente o homem adulto muda, inverte essa relação assimétrica, colocando o menino como aquele que domina o amador, apenas para, claro, valorizar a figura e o poder de sedução desse menino. Esse é o segundo elemento que é uma constante. E a outra constante é a nomeação do menino na canção. Claro que nomeação que vai dar para o menino imortalidade. E isso é um grande presente. Ora, se eu estou dando presentes, a própria canção, o elogio do menino na canção, se eu estou dando esses presentes, então eu espero reciprocidade. E a reciprocidade é que este menino, este efebo, ceda aos meus desejos. Essa é a lógica do pai de Com. É a lógica também que nós vamos ver na poesia pederástica de sedução, que encontramos na elegia.
embora na elegia pareça haver, pelo menos no que sobrou para nós, ainda mais elegias ligadas à dimensão da paideia. Mas há também elegias ligadas a essa dimensão da sedução. Esses três elementos, eles costumam estar presentes, os três. Claro que muitas vezes o fragmento não nos deixa ver, mas há fragmentos em que nós sabemos que esses elementos estariam todos lá pelo próprio testemunho que os preserva. E nós temos também em alguns fragmentos um outro elemento de elevação da figura do menino, que é uma qualidade ínica. Nós falamos dos hinos, a ideia de celebrar invocando o menino, quase como se fosse uma divindade. Nesse caso, só para dar alguns exemplos, é eloquente o fragmento 288 de Íbico, que eu vou lendo aqui nas minhas traduções no Lira Grega, que se abre, do começo, se abre com os seguintes dizeres: ó Euríalo, broto das glaucas cárites, as deusas do charme, o mimo das estações de belos cabelos, a ti, Afrodite, e ela, Peitó, a deusa da sedução, de meigos olhos, a deusa da persuasão, que é tão importante na sedução, elas duas nutriram entre botões de rosas. Vejam, Euríalo é o mimo, é o broto, é nutrido entre botões de rosa, e vejam por que divindades. Quem haverá de resistir a Euríalo? Ele está sendo invocado como divinamente belo, quase como se fosse um Eros mortal. Então, claro, há aqui esses elementos todos típicos do Paidikon, isso no contexto de um simpósio. Anacreonte, que é outro poeta que é famoso pelos Paidiká, ele também nos dá exemplos e mostrando bem esse modo como ele inverte a assimétrica relação entre amador e amado, colocando o amado no controle, quando, na verdade, o amado é o objeto de dominação. Diz ele no fragmento 359, a Cleóbulo eu desejo, por Cleóbulo estou louco, para Cleóbulo olho a fitar. E, por fim, no 360, ó menino de olhar virginal, busco-te, mas tu não ouves, não sabendo que detens as rédeas de meu ânimo. Então vejam como há essa inversão da lógica, da assimetria dessas relações. E acho que com isso estão apresentados estas últimas espécies de Mélica de que queria falar. Como sempre, haverá alguma indicação bibliográfica para os interessados, acompanhando este vídeo, e nela, para os que tiverem interesse, leituras sobre os elementos que trouxe aqui para vocês neste encontro. Ficamos, então, para próximas rodadas, nas quais falarei, nos futuros encontros, primeiramente de Safo e depois de Afrodite e Eros. Até uma próxima.